Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e uma grande recuperação no Banco do Brasil em vista. O banco pode recuperar até mesmo antes do que a gente espera, tá? E isso não sou eu que estou falando, não. É a própria CEO do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, diz que 2025 é um ano de ajustes. E perceba que o Banco do Brasil prevê uma melhora da inadimplência no agronegócio a partir de 2026, tá? Então, a CEO continua enfatizando que 2025 tem sido um ano muito desafiador para o Banco do Brasil, que fez o lucro líquido do banco desabar pela metade, e ela citou ali, na quinta-feira, que foi ali pós-publicação de resultados, de que ela está sendo conservadora na concessão de crédito e perceba que tem ali uma recuperação em vista para 2026, tá? E o mais interessante, pessoal, quando a gente observa aqui, ó, o agro tem sido, né, o principal ponto que fez com que o Banco do Brasil tivesse essa queda expressiva de resultados. Então vamos comentar sobre essa recuperação antes do esperado do Banco do Brasil e se ele pode voltar a pagar bons dividendos e ter aí um potencial de valorização bem expressivo. Até porque, pessoal, o risco em Banco do Brasil aparentemente já parece estar precificado pelo mercado. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil representa a maior posição da minha carteira, tá? E outro grande banco que eu tenho aqui é o Itaú, que tenho comprado recentemente. Porém, o maior de todos é o Banco do Brasil, né? Que já tem há bastante tempo na carteira do canal. E o que tem acontecido com o Banco do Brasil, pessoal, não é novidade para ninguém, tá? O lucro líquido tem vindo muito amassado do Banco do Brasil por conta dessa alta da inadimplência. Perceba que o lucro aqui, ó, está em 3,8 bilhões. Para um banco que veio lá de um resultado, quando a gente pega aqui, né, de 9 bilhões, pessoal, cair o seu lucro líquido aqui, ó, terceiro tri de 2024, né, 9,5 bi de lucro. E, pessoal, tivemos uma queda drástica no lucro, né, indo aqui para a faixa de 3,8 bilhões. Perceba que a gestão, de fato, acertou de que o resultado do Banco do Brasil no terceiro trimestre viria ali em linha, né, com o do segundo trimestre. E já tem uma perspectiva de recuperação para os próximos trimestres. E olha só o que tem acontecido com a inadimplência do Banco do Brasil, né? Uma alta expressiva, ó. Vê aqui de 3%, uma inadimplência controlada no ano passado, subiu para 4,93, tá? E perceba que grande parte dessa inadimplência veio por conta do agro. Saiu ali de 1,97, que estava muito controlado em 2024, e tivemos uma alta para 5,34 de inadimplência. Então, isso fez com que o lucro do Banco do Brasil tivesse, né, toda essa retração aqui, fazendo com que o ROI do banco despencasse, fosse para a faixa aqui de 8,4%. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês em algo muito interessante. Isso mostra o caráter cíclico do Banco do Brasil, porque diferentemente de outros bancos mais tradicionais, como o Itaú, que tem uma carteira de crédito mais voltada para corporativo, não tem tanto risco de inadimplência, o Banco do Brasil, ele fica sujeito a esses ciclos. Então, quando o agro vai bem, o banco tem um salto no lucro muito rápido. Quando pegamos ele de 2021 para 2022, o banco cresceu o seu lucro agressivamente. Mas quando a gente tem um cenário de baixa, que é o que tem acontecido hoje, tá? Quando a gente pega aqui, ó, basicamente o preço das commodities, que o Banco do Brasil é muito exposto no agro, que é ali a soja e o milho. Olha o que tem acontecido aqui, pessoal, com o preço da soja, né? Tem caído vertiginosamente. Perceba que o preço da soja saiu ali, né,
de mais ou menos um topo nos últimos 5 anos na faixa de 1.800 a 1.900 para essa faixa de 1.100. E agora, o que seria um possível gatilho de recuperação do Banco do Brasil para o próximo ano é a própria valorização dos preços das commodities agrícolas. Perceba que a soja já está voltando a se valorizar, o milho também está acompanhando, tá? Por isso até que a própria CEO já vê um alívio a partir ali de 2026. Mas não é só por conta disso, porque a gente também vai ter queda na taxa Selic, né? E uma Selic menor traz ali um melhor custo de captação para os bancos e, consequentemente, pode fazer com que o Banco do Brasil volte a ter um resultado mais elevado do que o que estamos enfrentando agora. E o próprio CEO, tanto a CEO quanto o CFO do banco, diretor de finanças, disse que a partir do quarto trimestre de 2025 já podemos ver uma melhora gradual. Ele não cravou de que será um ponto de inflexão barra melhora, mas ele disse o seguinte, pessoal, que já dá pra gente tirar um termômetro de que vai vir melhor. Ele falou assim, ó, não vai vir tão ruim quanto o terceiro trimestre, mas também não vai vir tão bom quanto o primeiro trimestre deste ano. Então ele enfatizou para nós que o lucro não vai vir neste tamanho, mas também não será neste pequeno tamanho. Será um meio termo, então podemos supor aqui uns 5 bi de lucro, tá? Ali para o próximo trimestre, quem sabe uns 5,5 bilhões, né? De qualquer forma, se o Banco do Brasil lucrar 5 bi para o próximo trimestre, isso dá quase 20 bi de lucro para este ano. Consequentemente, ele teria um ROI anualizado, né? Pegando aqui o patrimônio líquido do Banco do Brasil, de 10,6%. Então o banco teve uma queda expressiva no ROI. Para um banco que encerrou ali 2024, né, com 37,9 bi de lucro, com patrimônio líquido de 180 bi, ele encerrou com 21% de ROI. Esse ano é de 10%, o ROI caiu pela metade, né? Mas, como eu falei, ele está passando por um ciclo ruim de inadimplência no agro, né? Desvalorização das commodities agrícolas. Claro, não foi só o agro que afetou, o banco até explícita aqui, né? Um pouco na análise de resultados. Perceba que ele colocou aqui, ó, BB regulariza agro para voltar, né, com a MP 1314, já ter um alívio ali no agronegócio e, consequentemente, já ter ali, no caso, um alívio da inadimplência no banco, tá? E não somente isso, perceba que quando a gente pega aqui outras carteiras do Banco do Brasil, a gente vê, de fato, que a inadimplência está aumentando tanto para a pessoa física, né, que teve ali um crescimento na carteira de crédito, mas a inadimplência segue em alta, mas é bem menos, pessoal. Quando a gente pega aqui, ó, pessoa jurídica, que a inadimplência caiu, foi positivo. Pega a pessoa física, que a inadimplência subiu, mas olha, o grande vilão do Banco do Brasil foi o agro, tá? Como eu falei, olha essa alta da inadimplência no agro. Subiu aqui 3 pontos percentuais, é muita coisa. Tanto que o Banco do Brasil está até mais conservador no crescimento na carteira de crédito agro. 398 bi, né, de carteira de crédito o banco. Então ele teve uma leve desaceleração em comparação com o trimestre passado. Eu acho que eles estão fazendo certo, deixando o agro aqui estagnado e focando, né, na parte de grandes empresas e pessoa física para a parte consignada, porque é onde está tendo mais ali garantias, digamos, não está tendo tanto risco de calote por parte dos credores, né? Quando a gente tiver uma retomada no agro, naturalmente o Banco do Brasil já vai se beneficiar. E é bom o banco crescer em outras carteiras porque ele fica mais anticíclico, né? Não depende exclusivamente do agronegócio para lucrar, pessoal, porque o agro ele depende muito do momento. Se a gente tiver num momento de boom de commodities, o Banco do Brasil decola. Se a gente tiver num momento ruim, o Banco do Brasil acaba desabando. Então ele acaba se transformando muito mais numa empresa cíclica, né, do que perene. Que é, de fato, o que acontece aqui com o Banco do Brasil. O ponto positivo é que o índice de capital do Banco do Brasil está bom, está de 11,16. Melhorou, tá? Em relação ali ao trimestre passado, então tivemos pontos positivos no Banco do Brasil. Isso aqui é muito bom, significa que o banco está com índice de capital bom. E o índice de eficiência é o melhor do sistema financeiro, até melhor que o Itaú, tendo ali 27,6% de índice de eficiência, tá? Então, por mais que o Banco do Brasil esteja passando por um cenário nebuloso, perceba que ele ainda continua lucrativo. E já tendo esse alívio, né, na inadimplência para o ano seguinte, a gente pode ver ali o banco se recuperando e quem sabe as ações também voltando a uma alta e até mesmo pagar dividendos. Eu acho que todo esse cenário já está precificado. Então quem está esperando o Banco do Brasil ali, ó, abaixo dos 18, 17, pode não ver, tá? Eu não contaria muito com isso, pessoal, porque querendo ou não, pessoal, tem um fator aqui muito importante que vocês precisam ter. O mercado se antecipa. O mercado já sabe que o Banco do Brasil está passando por dificuldade. Já sabe que o lucro líquido guidance, né,
vai vir aqui reduzido de 18 a 20 bilhões. O mercado já precificou tudo isso. Então, para as ações chegar a R$18, só se o banco frustrasse mais, coisa que é muito improvável, já que a gente está chegando já no fim do ano, com uma possível virada da Selic no ano que vem. E outro ponto muito interessante, tá? Tecnicamente, só cairia se o Ibovespa desabasse, coisa que também acredito que não vai acontecer, justamente por conta desse cenário de queda na taxa de juros que o Brasil pode enfrentar. Então, neste patamar de preço, eu acho o Banco do Brasil barato, e esse PL mais esticado simboliza oportunidade, já que em ações mais cíclicas, né, como o Banco do Brasil é muito exposto ao agronegócio, o PL, a dados momentos, tende a se esticar temporariamente. Quando esse lucro recuperar, até porque, pessoal, uma lógica simples, se o agro, a taxa Selic reduzindo, melhora o agro, consequentemente, né? Se o agro dá uma melhorada, taxa Selic reduzir, o banco já vai voltar sim ter uma recuperação do resultado. Nem precisa o agro melhorar, tá? Basta a Selic cair ali 1 a 2% que o lucro do Banco do Brasil já salta uns 5 a 6 bilhões naturalmente, tá? Então, se ele lucrar para este ano aqui, ó, 20 bilhões, sendo bem conservador, vai 18 bilhões se ele lucrar este ano, supondo que no quarto ainda não vai ter melhora. Se no próximo ano ele tiver 6 bi de lucro a mais, ele já vai lucrar 24 bilhões, pessoal. Que dividido aqui, ó, já volta a ter um ROI na faixa, né, de 12,8%. E já voltando a todo o lucro do banco ali em 2027, que pode voltar a lucrar mais ou menos 30 bi por ano. Se ele voltar a lucrar 30 bi, isso dá um ROI na faixa aqui, né, de 15,7%. Então já seria mais razoável no Banco do Brasil esse ROI. Por isso até que tem matérias na internet dizendo que o banco pode não voltar para 20%. Mas pelo menos não vamos ver um Banco do Brasil com ROI de 8, tá? Isso aqui é temporário. Eu acho sim que o banco vai sim recuperar a rentabilidade. Tem um cenário muito provável, né, para isso acontecer. Pablo, por que você acha que é provável? Pegue a história do Banco do Brasil, perceba que toda vez que ele passa por crises, inclusive ele já passou por crises bem piores do que temos enfrentado hoje aí, né? 2020 o banco desabou o lucro, 2016 o banco desabou. Perceba aqui, pessoal, ó, que para o ano de 2013 o Banco do Brasil teve até prejuízo, ele se recuperou. Então várias gestões catastróficas aconteceram no Banco do Brasil e ele sempre se recuperou. Por isso que eu acho o cenário de hoje sim uma oportunidade. É por isso que eu mantenho posição na carteira. Eu não vou vender, pessoal. Eu acredito na recuperação do Banco do Brasil e tem mais. Acho que é uma das ações que vai mais trazer retorno na minha carteira numa lupa de longo prazo. Que quando a gente tem queda na Selic e melhora do agro, é uma ação que paga altíssimos dividendos e também tem um grande potencial de valorização nas ações, tá? Por isso que hoje, neste preço, já está cotado abaixo do valor patrimonial. Somente para o banco voltar ao valor patrimonial dele, as ações precisariam voltar aos R$30, o que implica já um potencial de alta no curto prazo, somente para o Banco do Brasil, né? Voltar ali para esta cotação de R$30, de mais ou menos 40%. Então perceba que mesmo sendo ultra mega conservador, o banco já traz upside e também pelo menos bons dividendos sendo pagos. Enquanto o agro não melhora, ele vai pagar de 5 a 6%, né? E quando o lucro melhorar, ele pode voltar a pagar de 7 a 8%. É porque a própria gestão do Banco do Brasil vê aí que para 2026 pretende pagar dividendo extraordinário, caso, né, que se conclua esse crescimento de novo do Banco do Brasil em termos de lucro líquido. O banco tem que dar prioridade a voltar a ter um patamar de rentabilidade, né, mais elevado no médio a longo prazo. E a própria gestão disse aqui, pessoal, o fato de estarmos afirmando que seremos mais conservadores no crescimento da carteira de micro e pequenas empresas do agro não quer dizer que não vamos fazer crédito. Nós vamos e precisamos fazer bastante crédito. É um compromisso de longo prazo dessa gestão, tá? Então eu percebo aqui que há, sim, uma perspectiva de recuperação. Esse cenário que o Banco do Brasil está é reversível, pessoal. Isso aqui é uma realidade, mas vai exigir um pouco, sim, de paciência do investidor. E acho que para quem pensa a longo prazo, essas volatilidades que têm acontecido nas ações podem servir aí como um parâmetro de oportunidade. Se ele se manter em 21 a 22 reais, parece ser uma cotação para comprar para você que quer colher um provento lá no futuro e também tenha um potencial de valorização interessante aqui nas ações do banco, tá? Então, conclusão, que eu estou fazendo, mantendo posição, não estou comprando, não porque eu não acho barato, mas sim porque eu tenho dado prioridade no Itaú, tá? Também quero construir uma boa posição no Itaú, acho que tá barato. Quando ele atingir aqui mais ou menos uns 27 a 30% da carteira, eu posso voltar a comprar de novo o Banco do Brasil, tá? Mas sem pressa, pessoal, até porque o Banco do Brasil é grandão, tá? Se a ação voltar aí pros R$30, ele já vai passar a representar 60% da carteira de novo. Eu aloquei mais de R$100 mil em Banco do Brasil, tá? Então perceba que tem chão aí pro banco ser superado na minha carteira, tá? Se eu tivesse 60, 70 mil em Itaú, ainda assim o Banco do Brasil vai ser
a minha maior posição. Então não tenho pressa para comprar porque ele já é uma grande posição. Se ele não fosse, eu estaria comprando agora, tá? Porque eu acho que sim, as ações estão bem descontadas neste patamar de preço. Lembrando que nada se trata de recomendação. E por falar nisso, pessoal, para você que ficou comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui ela é show de bola. Para primeiro de conversa aqui, ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, pessoal, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata aí do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Fora que ela é totalmente automatizada. Cada ano especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você, né, em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, tá? Fora preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também será disponível aqui, pessoal, na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Como falamos aí, né? Estamos com uma meta de atingir aqui 10 mil inscritos nesse canal. Então vamos se inscrever. Lá no início do vídeo eu acabei cometendo erro, né? Ficou aí até automático falar isso aqui no canal. Falei 6 mil inscritos, mas já atingiu os 6 mil inscritos. Então corrigindo aqui, nova meta do canal, 10 mil inscritos, tá, pessoal? Porque agora o canal tá crescendo tanto que eu nem tô vendo, tá? Eu nem tô vendo crescer e eu fico muito satisfeito aqui com vocês, pessoal, de o canal estar aumentando cada vez mais. Simboliza que eu estou gerando cada vez mais valor aí para vocês. Então se inscreva no canal, ative o sininho, macete o dedo no like e comentem aí se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo aqui na empresa. Em particular, eu ainda tenho muitas metas no Banco do Brasil. Pretendo atingir 10 mil ações do banco no longo prazo. Tenho metas no Itaú também. Só quero acumular, pessoal. Esquece vender, tá? Eu vejo às vezes pergunto, pessoal, Pablo, vende Banco do Brasil para comprar Itaú. Pessoal, não quero vender. Eu só quero comprar mais e mais. Tem que pensar sempre nisso, tá? Vender é em último caso. Só se a empresa realmente perder esse fundamento. Coisa que não é com o Banco do Brasil. Também não é com outras ações aqui da carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!